Shalom, meu Raverim. Tudo bom? Eu queria, além dos ensinamentos semanais, eu queria falar um tema que não é igual ao que a gente geralmente fala, mas eu acho que é importante a gente falar. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre alguns conceitos sobre vivência. Esses conceitos são de mussar, de ética, que muitas vezes não dá tempo para a gente poder falar tudo, ele explorar um tema só. Na Torá a gente tem muitos temas, a gente fala sobre muitos temas semelhantes a isso, como ética, moral, cuidado com os mais velhos e tal. Sendo, especialmente na nossa yeshiva, que a gente trata de cada mitzvah, especificamente trata das alachot da vida. Algumas pessoas perguntam, será que a gente precisa falar sempre de Torá toda semana? Usar temas de Torá? Por que a gente não usa outros temas? Infelizmente, Havarim, essa é uma mentalidade que a gente ainda tem no mundo. Porém, a Torá ela contém todos os assuntos do mundo inteiro. Na história, no tempo, em qualquer lugar que ele exista, vai haver na Torá. Por exemplo, existe transplante de órgão na Torá? Bem, transplante de órgão, a Torá não trata diretamente, mas ela trata do cerne da pergunta. A gente pode transplantar um órgão? Transplantar um órgão seria tirar de uma pessoa, que ainda teoricamente estaria viva, e transplantar para outra pessoa viva. Será que isso é justo? Será que isso não é assassinato? Então a Torá ela trata do que é assassinato, do que é vida, o que é um vivo, o que é um morto. A Torá trata desses detalhes, desses conceitos. Sendo assim, a Torá também engloba isso. A Torá também fala também de um bem que é de alguém e que é de outro. Todas essas questões estão contidas na Torá sim. Agora, a gente precisa falar de outros assuntos que não sejam assuntos da Torá? Cavarim, é óbvio que não precisa porque a Torá tem tudo. Mas eu queria entrar num outro tema que não é o Parashá dessa semana. A gente vai entrar num tema específico para falar de Mussar. É o que a gente faz na Yeshiva. A gente estuda algumas mitzvot de todas as que a gente tem, de todas as situações possíveis na vida. Então a gente trata de ética, de moral e de tudo isso na Yeshiva. Ok. Trabalhando esse conceito, agora a gente vai falar um pouquinho sobre uma coisa. O que é Irat Hashem? Temor ao Kadosh Baruch Hu, ao Eterno. O que é o temor a Hashem? O temor a Hashem ele trabalha em vários aspectos da nossa vida. E ele molda tudo que a gente vai fazer para Kadosh Baruch Hu. Por exemplo, se uma pessoa ela tem coragem de passar, de colocar um copo de cerveja ou um copo de guaraná refrigerante em cima de um tanar, em cima de uma Torá, isso já mostra que ela não tem temor a Hashem. Mas, puxa vida, botar um copo? Mas e se caso esse copo entornar? Mas pode nem entornar, mas e se entornar? Puxa vida, desculpa, foi sem querer, mas você não pensou nisso? Isso é temor a Hashem. Pensar antes, se planejar e tomar um cuidado com as coisas da Kadosh Baruch Hu. Por exemplo, será que o nosso tzitzit está kasher? Será que o nosso tzitzit ele é kasher? Não sei, eu comprei num site na internet. Você sabe se esse site da internet tem alguma supervisão rabínica? Tem alguma supervisão de algum Rosh Yeshiva, de algum Rav? Você sabe se cada coisa foi feita da maneira correta, com brachá, com tziniut? Se a pessoa estava fazendo, ela estava fazendo com o quê? De shorts? De camiseta? Ou será que ele estava fazendo com recato? Será que na hora que ele estava fazendo fez uma bênção especial? Será que ele tinha temor a Hashem quando fez aquilo? Será que você está alimentando, quando você compra um material desse, você está alimentando uma instituição de Torá? Essas são as perguntas que a gente está fazendo. Outra questão. Nesse tzitzit, será que está feito o nó da maneira correta? Não. A pessoa fez em grande escala, fez numa fábrica, então foi fazendo um outro. Está faltando uma volta, está faltando um nó. Não foi supervisionado o fio adequadamente, não foi cortado no lugar onde deveria, não tem a medida certa, não tem um cuidado. Yaakov, será que a Hashem se preocupa realmente com esses detalhes de tamanho, de coisas? São pequenos detalhes. A Hashem se preocupa com a kavaná, a intenção do coração do homem. Vaná é da mesma palavra de conhecer, de ter conhecimento de intimidade, está na Torá. Kavaná é a medida desse conhecimento, dessa intimidade. Sendo assim, Raverim, a gente tem que trabalhar isso dentro de nós, para nós melhorarmos a nossa vida. Porque caso contrário, seria só mais uma coisa que a gente estaria colocando. Lo aleno, a gente quer, toda vez que a gente colocar, a gente com a intenção, essa intimidade com Hashem, é ter contato com a Kadosh Baruch Hu. Isso desde o princípio até o fim, a gente quer que tenha a mesma sintonia.
Então a gente pensa, a gente faz brachá antes de colocar o tzitzit? A gente faz brachá quando a pessoa colocou o tzitzit ali naquela vestimenta? Qual é a brachá? Como faz? O temor de Hashem é o princípio da sabedoria. Se a pessoa tem um conhecimento e ela não tem sabedoria, isso já é um grande problema. Se a pessoa tem Hormá, mas não tem algo de dedicação a Hashem, as suas midot não estão tratadas, o que vai acontecer? Existe Hormá Baguim, existe sabedoria entre as nações. Isso está escrito até no Talmud. Porém, a gente começa a entender e compreender uma coisa. Quando há uma transmissão do limud, do conhecimento, do estudo, ele também transmite parte da alma do transmissor. Parte da alma do professor também vai junto. Se é um professor que tem umas midot tratadas, será que ele foi um bom aluno? De quem ele era? Quem é o Rav dele? Quem é o rabino dele? Quem ele segue? Será que ele, antes de se tornar um professor, ele usava o seu Maaser Tzedakah, a sua dízima e as suas Tzedakot, ato de justiça, para ajudar instituições de Torá, antes de se tornar um Rav? Ou será que ele se isentou disso? Será que ele é um bom marido? Será que ele é um bom pai? Será que ele é um bom líder? Quantos são os seus seguidores? Será que eu, ou ele, ou nós poderemos ser estudantes de tempo integral, Talmidei Chachamim, sábios de Torá, dignos de que nós investimos nele, se ele jamais investiu em nenhum Rav? São perguntas que a gente tem que fazer. Havarim, tudo em nossa vida tem que ter um cuidado especial. Eu lembro de uma história que um Rav estava querendo saber se uma pessoa ela tinha Irat Hashem, se ela tinha temor a Hashem. E esse Rav também queria saber se essa pessoa ela tinha boas midot dentro delas para ser também um Talmidei Chachamim. E uma vez, essa pessoa em Shacharit estava no Beit HaKnesset, correndo assim, desesperado, e estava lá rezando, e passou em frente a Bimá, arrastou o Sefer Torah e derrubou o Sefer Torah. A gente não pode saber a intenção do coração do homem, mas se a pessoa tem temor a Hashem, como é que ela passa ao lado da Bimá com o Sefer Torah? Qual é o cuidado? E mais, se caiu no chão, essa pessoa beija e entra no desespero? Não, nem mexeu o bigode. Esse Rav logo imediatamente descobriu, essa pessoa está no maior nível de falta de temor a Hashem, porque não teve cuidado onde estava passando, o temor de onde estava, com quem estava ao lado. Segundo lugar, nem sequer mexeu o bigode para poder dar um beijo na Torá do chão. Havarim, a mesma coisa é com as pessoas. Se a gente beija o Sefer Torah, mesmo o Rumash impresso, a gente pega e dá aquele beijo depois da leitura ou antes da leitura, a gente fala, uau, que preciosidade que eu tenho. Em alguns tempos da história, pessoas não tiveram esse mérito, essa oportunidade, esse zerut de poder ter uma página sequer de Gemara, de Torá, de Tanar. As pessoas não tiveram acesso, porque eram inibidas, eram presas se tivessem. Olha só que privilégio a gente tem. Porém, os Talmidei Chachamim, eles falam no Talmud que Bavlaia bobos. Quem eram os Bavlaia? Os Bavlaia eram aqueles que interpretavam o Tanar, a Torá de maneira literal e que não aceitavam nenhuma das explicações do Chachamim. Eles só queriam saber o texto, pronto e acabou. Falam, Bavlaia bobos? Por que bobos? Eles beijam o Sefer Torah, levantam quando ele passam, tocam no Rimonim, mas esses, quando passam Talmidei Chachamim, um sábio de Torá, eles desprezam. O que isso significa? A Torá, ela tem as palavras de Hashem dentro dela, o Rumash, o texto, e nós devemos dar kol hakavod, dar toda a honra para ele. Porém, como é que a gente trata uma pessoa que tem dentro de si as palavras de Akadosh Baruch Hu? A gente beija ela? A gente trata bem? A gente toma cuidado para não maltratar? Existia, certa vez, um Rav da Hassidu de Ger, que ele estava
no carro com o seu Talmide, com o motorista, e ele falando sobre a Torá, falando, olha, hoje eu vou dar uma prédica, e tá assim, assim, assado, e tá assim, assim, assado, ele tinha tudo de cor. Todas as passagens que ele ia falar, ele estava treinando lá com eles, e eles se maravilhando e falaram, ah, isso aí não é nada, ainda tem isso e muito mais para eu falar hoje lá. Aí chegaram num grande evento, e tinha outro Jerabanim, e um outro Rav ficou meio, talvez seja iniciante e tal, e não estava conseguindo explanar bem, e não foi tão bem assim. Aí, depois que ele deu a explicação e tal, chamaram esse outro Rav, que era um grande Gadol Hador, era um grande mestre na geração, um grande na geração. Ele chegou lá na frente, catucou um bolso, catucou outro bolso, só um minuto. Ih, Haverim, perdão. Eu não trouxe o papel com as minhas anotações. Logo as anotações que eu ia dar a prédica hoje, mas eu vou tentar falar alguma coisa. O Rav gaguejou uma coisa, gaguejou outra, e aí ele terminou a sua prédica em menos de 2 minutos. Ele saiu, né? E todo mundo aplaudiu e tal. Continuaram a celebração. Os Talmidim deles vieram, o motorista chegaram assim para ele e falaram assim, Rav, desculpa, a gente quer aprender o que aconteceu. Talvez seja alguma coisa sobrenatural, o senhor ficou nervoso, o senhor passou mal. O senhor sabia tudo de cor. Para que o senhor estava procurando um papel dentro do bolso? Para que o senhor, por que o senhor gaguejou? A gente não entendeu, falou menos do que deveria. O que aconteceu? O Rav falou, olha, Rav, se eu fizesse uma explanação linda e maravilhosa lá na frente, o que iam falar daquele outro Rav que foi antes de mim? Que ele estava nervoso, gaguejou, e ele talvez não se saiu bem dessa vez. Talvez eles iam falar, puxa vida, tá vendo? Aquele outro Rav, sim, que era um Rav bom, aquele lá, aquilo ali não presta. Haverim, é assim que tem que ser a nossa vida. Se preocupar com os outros, se perguntar se os outros vão se sentir bem ou vão se sentir mal, fazer com que o outro se sinta bem. Já pensou uma pessoa, tá na mesa de Shabbat, convidou os amigos, e aquela pessoa que tá lá na mesa não tem nenhum filho, é estéril, e a outra pessoa vai falar assim, caramba, hoje meus 8 filhos estão tão bonitos e tal, e eles foram para a Europa, e eles viajaram, e eles estão fazendo um shivá, eles estão estudando Torá, eles estão crescendo tanto. No momento desse, é o momento de falar sobre filhos e o sentimento do outro. Como é que vai ficar o coração do outro? A gente chega para casar, a gente chega num casamento, e a gente vai lá, come, bebe, se farta e ainda reclama. Haverim, onde está o cuidado com a reputação da família que fez o casamento? Onde está o cuidado com o que o outro vai pensar, com o sentimento do outro? A verdade é que nós devemos nos preocupar sim com os sentimentos, com o coração das pessoas, porque as pessoas precisam ter um coração alegre, e que nós somos as pessoas que devemos cuidar dessas pessoas. Irat Hashem, temor a Hashem, não só com as coisas que relembram quem é Kadosh Baruch Hu, mas mais ainda com as pessoas que nos lembram a criação de Hashem. Haverim, vocês tenham uma boa semana, vocês aprendam mais do que estudar a Torá como informações bíblicas. O que eu posso aprender? Não é somente isso, mas que nós possamos sim ter um conhecimento para mudar o nosso coração, mudar a nossa vida e mudar nossas atitudes. Pense como o outro se sente melhor, como o outro se sentiria melhor, como eu posso me preocupar em falar do outro. Falar dos meus negócios, que bolsa de valores, investi em alguma coisa na bolsa que rendeu milhões, eu investi R$1 e rendeu 5.000 para cada R$1. Ok, Rabi? Você vai falar isso na frente de uma pessoa que acabou de perder tudo no negócio? Uma pessoa que não está indo bem nos seus negócios, que a venda não está legal? É saber se comparecer do outro. É ter um coração de se preocupar com o mínimo com que o outro está sofrendo ou passando. Uma mulher acabou de ter filhos. A casa dela tá com aquele problema porque ela está de resguardo, o marido não sabe se lidar tão bem. E aí você pergunta, que está precisando de alguma coisa? Assim, está precisando de alguma coisa. Acabou de ter filho, não está de resguardo, tem que se preservar.
a casa tá uma bagunça, e você ainda pergunta se quer alguma coisa? Tá precisando de alguma coisa? Eu vou na sua casa essa semana então, tá? Só fala, não precisa, não, eu faço questão. É uma questão de tzedakah, é questão de justiça. Eu preciso ir na sua casa para te ajudar. Eu vou passar a tua roupa, eu não vou poder fazer muita coisa, mas pelo menos a tua roupa eu vou passar, tá? Quem é que tá fazendo a Seudat Shabbat pro seu marido? É você que tá fazendo? Ou não? Provavelmente não. É sua mãe? Não, pode deixar que eu faça pra você. Não é saber eu posso te ajudar em alguma coisa. Isso aí é educação lá fora. Isso não é justiça, não é Torá. Você falar o seguinte, eu vou fazer alguma coisa por você. Não é chegar, tá precisando de alguma coisa? Não. Ah, estou sentindo que o teu óculos está com um problema aí, está quebrado. Faz o exame que eu pago o óculos para você. Ou eu vou fazer uma rifa para passar no Beit Knesset, no Yom Rishon, no domingo, para a gente poder fazer um grande jantar, para poder recolher dinheiro, para poder fazer para você. Isso é amar ao próximo. Não é, como é que você está? Tudo bem? Vou rezar por você. Rezar por você, sem ser o instrumento da Kadosh Baruch Hu para fazer alguma coisa para o próximo. Isso é Maaser Tzedakah. Isso é fazer alguma coisa pelo outro, em justiça. Que nós possamos aprender e crescer. E que Kadosh Baruch Hu possa nos ajudar a ir muito mais além. Shalom, shalom. Inscreva-se aqui no canal. Aqui em cima tem um link. Tem aqui uma sugestão de outro vídeo para você assistir. Você assista mais alguns outros nossos vídeos. Aqui embaixo tem o nosso canal. Você clica lá. Se inscreve no canal. Manda o link para a sua família. Assista com seus amigos. Não somente esse, mas outros. Assista mais de uma vez. Internalize esses conceitos. Não somente esses quanto outros aqui. Eu indico para você talvez o de Pesach. O vídeo que a gente fez sobre Pesach. O vídeo que a gente fez sobre o que é oração. Só você procurar Rosh Yaakov, Ben Lev e oração. Tem muitas aulas que a gente pode aprender. Compartilhe no Facebook e que você possa ser abençoado. Siga-nos no Twitter também, agora a gente tem Twitter, não esqueça de falar, né? A gente tem Twitter. E que a Kadosh Baruch Hu possa abençoar você e sua família, dar motivo de brachá para todos nós. Que o Kadosh Baruch Hu lhe dê uma boa semana, Shabbat Shalom, Shavuot Tov. Chazak Baruch.